Hoje nós vamos continuar com os nossos casos da vida real e eu gostaria de perguntar para você se você se percebe às vezes repetindo um padrão negativo da sua família ou se você percebe que de repente em alguma área ou às vezes em várias nada dá certo, sem um motivo aparente. Então, meu nome é Kátia Moraes, eu sou consteladora familiar e hoje eu vim aqui falar sobre isso. Na constelação, a gente chama isso de fidelidade oculta. O que acontece? São situações onde a gente repete as histórias dos nossos ancestrais que não foram boas. Às vezes, a gente consegue identificar que está repetindo e na maioria das vezes não consegue fazer essa identificação, mas é fato que a gente está repetindo. Então, eu atendi uma pessoa que era uma moça bem organizada financeiramente, ao contrário dos pais, dos ancestrais que tinham uma vida financeira mais difícil. Era uma pessoa que conseguiu estudar, conseguiu comprar a própria casa, mas estava naquela situação onde, apesar de ter aquele sonho de ter a própria família, de ter filhos, de se casar, nenhum relacionamento amoroso dava certo e ela se sentia muito rejeitada. E aí era uma mulher bonita, que tinha tudo para conseguir esse relacionamento que ela queria. Mas não fluía, ficava alguns meses junto, dava errado, ficava 1 ano, 2 anos, sempre acontecia alguma coisa. E aí a gente foi investigar um pouco o passado das ancestrais dela. A mãe viveu um casamento muito difícil com o pai. Era traída, era um homem muito machista e ela cresceu vendo um relacionamento que não era exatamente o melhor dos mundos. Pelo contrário, ela demorou muito para perdoar o pai por tudo porque ela tomava muito as dores da mãe, né? Mas, e por mais que ela falasse que já tinha perdoado, na constelação a gente via que não. Ela não conseguia enxergar o pai no lugar certo. Mas isso é uma outra questão que também atrapalhava muito, mas tem mais por aí, né? A mãe, ela foi adotada e ela foi adotada numa situação onde a mãe biológica dela engravidou muito nova do patrão, do dono de uma fazenda. E esse homem não assumiu, nem a mulher nem a filha. E a avó materna dela se viu numa situação de ter que doar a criança, que era a mãe dessa minha cliente. E, ao que parece, a avó doou porque o avô não aceitou. Então, era outro casamento difícil. E essa mãe que doou, que engravidou, solteira, né, também viveu uma situação complicada com o homem. Então, esse é o lado materno que ela sabia, né? Porque ainda tinha muitas histórias que ela não tinha notícias. E do lado paterno, a avó paterna era uma mulher muito sofrida. Ela se casou com um homem que era considerado um homem muito ruim, muito carrasco. Teve vários filhos e viveu numa miséria muito grande. Então, o que ela tinha? Casamento não dá certo, homens não são bons. E ela tinha um sentimento desde a infância de rejeição. Por quê? Porque os pais estavam sempre às voltas com muitas brigas, muitas traições. E é como assim, tem tanto problema aqui que nem sobra tempo para eles olharem para mim, né? E a culpa é do homem. Então, assim, ela foi tomando aquilo para ela. Tomando as dores da mãe, tomando essas histórias desses maridos ruins. E quando ela encontrava uma relação, ela, por mais que estivesse dando certo, alguma coisa acontecia que ela era traída, ela se sentia rejeitada, a pessoa terminava ou ela terminava. E assim, analisando esses relacionamentos dela e olhando para o relacionamento que ela estava, a gente via que na verdade não era o homem que não queria. Ela fazia um movimento de não deixar aquele homem se aproximar. Porque ela se identificava, ela colocava no lugar do parceiro as mulheres, a mãe,
a avó, a figura feminina sofrida ficava no lugar do parceiro. E do outro lado, ela ainda colocava os parceiros anteriores, que para ela, na cabeça dela, tinham sido desleais, tinham rejeitado. Quando, na verdade, o que foi, assim, o que a gente chegou à conclusão no final é que ela sempre estava se auto-sabotando nos relacionamentos. Ela criava situações para que o cara não ficasse com ela. E aí ela justificava aquilo que ela aprendeu: homem não presta. E ela deixava aquele sonho de ter família, de ter filho, de lado. Era mais seguro. Então, gente, isso é uma coisa. Existem várias outras formas de fidelidade familiar. Tem gente que não consegue ter dinheiro, que não consegue dar certo na vida, que não se sente digno de ter o que os pais e os avós não tiveram. Então, a dica é: vamos olhar para isso, resolver da melhor maneira, e a constelação é a terapia ideal para fazer esse movimento de solução, e nos permitir ser feliz, mais feliz do que os nossos ancestrais foram, em honra a eles que não puderam. Quando a gente repete as histórias difíceis, a gente não está honrando os nossos ancestrais. A gente está sendo leal a uma tragédia familiar. Mas quando a gente rompe esse laço, quando a gente pede a bênção para ser feliz, para fazer diferente, a gente abre o caminho para os nossos filhos, para as pessoas que vêm depois. Às vezes você nem vai ter filho, mas você vai ser um exemplo positivo para um sobrinho, para uma sobrinha. Então, vamos romper esses laços de fidelidade oculta que nos fazem mal, com a certeza de que esse rompimento não vai influenciar negativamente na nossa questão com a honra aos ancestrais. Pelo contrário, os nossos ancestrais nos deram a vida para que a gente fosse feliz, e não para que a gente errasse como eles ou que a gente fosse infeliz como eles. Então fica a dica: se você conhece alguém que você acha que vive isso, ou de repente você vive isso, vamos fazer uma constelação familiar. Vamos encaminhar o vídeo para os amigos, curtir o canal, me ajudem aí com propostas de temas, mandando o canal para as pessoas, para que a gente possa crescer como canal e como ajuda a quem precisar. Um grande abraço, muito obrigada.